recebendo com muita alegria, os irmãos já viram aqui, o presidente do nosso presbitério, o secretário sinodal do trabalho feminino. Também estamos recebendo a presidente da sinodal do trabalho feminino e a presidente da federação do trabalho feminino. Que alegria! Sejam muito bem-vindos, graças a Deus. Nós vamos, no horário da nossa escola dominical, ter um treinamento específico para a diretoria da SAF e diretoria da UPH, certo? Os irmãos ficaram combinados de chegar cedo hoje, acho que a cama chamou mais, ligaram o ar-condicionado, esqueceram, né? Ligou o ar-condicionado, irmãos, só pela graça, né? Domingo, dormindo com o ar-condicionado ligado. Vamos abrir a poderosa palavra de Deus na carta 1 aos Coríntios, carta escrita pelo apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 14 a 22. Meus irmãos queridos, eu devo ter escrito esse sermão na terça-feira. Passou a semana e aí, na sexta-feira, conversando em casa, acabei me lembrando que Deus nos deu um presente numa data extremamente importante. Dia 27 é comemorado no mundo católico romano o dia de Cosme e Damião. E eu quero lembrar esses dois personagens muito importantes na evangelização do mundo. Cosme e Damião são gêmeos, tiveram uma infância muito difícil, os seus pais morreram cedo, eles passaram muitas privações e necessidades graves, estiveram quase à morte e fizeram um voto ao Senhor. Se Deus os livrasse da morte, se Deus lhes desse condições, eles cuidariam para que nenhuma criança nas proximidades dele passassem por aquilo que eles passaram. Se aplicaram, uma pessoa de situação financeira os adotou, ensinou-os, eles aprenderam a ler, se tornaram médicos e serviram a Deus na medicina, evangelizando as pessoas e anunciando: não adorem imagens, não adorem a outros deuses, só o Senhor é Deus, só um é o nosso Salvador, só um nos abriu a porta dos céus, e só um está de braços abertos nos esperando nos portais eternos: Jesus Cristo. Não adorem a outros deuses, não façam ídolos. Eles morreram servindo a Jesus de todo o coração. E tão logo morreram, a Igreja Católica Romana fez exatamente o que eles ensinaram para não fazer. Não adorem ídolos. Onde é que eles tiraram esta ideia? Eles tiraram do livro do Êxodo. Eles tiraram do livro do Gênesis. Quando o Senhor disse para Adão: obedeça e você vive, desobedeça e você morre. Não adore a árvore que está no meio do jardim. Ele foi lá e adorou e contemplou. Depois que adora e contempla, irmão, para cair é só um empurrãozinho, um escorregãozinho de nada. Tome cuidado com seus olhos. É nos olhos que mora um pecado chamado cobiça. E quando a cobiça acontece, aí a desgraça está traçada. Pode apreciar o que é bonito, mas não cobice o que não é seu. Adão cobiçou, Eva cobiçou.
E, lamentavelmente, algumas pessoas ainda hoje andam nessa história da cobiça, de querer o que não tem, de querer o que não pode, nunca está feliz com o que tem, de ser ingrato com Deus, né? Não aceita o que Deus te deu, está sempre brigando por algo que não tem. Aí eu olhei para o texto de novo e disse: Senhor, eu preciso mostrar isso para a igreja. E aqui com os irmãos eu quero saudar também aqueles que estão nos acompanhando de longe, para que voltemos ao texto da Escritura Sagrada, que diz assim: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando com pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. O cálice da bênção que abençoamos não é o cálice da comunhão no sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não estão em comunhão com o altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos a demônios e não a Deus. Por isso, não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, vamos juntos? Porventura, provocaremos ciúmes do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Essa pergunta ecoa nos nossos corações para nos advertir. E você pode dizer assim: mas pastor, eu não como nada sacrificado a ídolos. Tem certeza? Você sabe que você come com os olhos. Você come com as mãos. Nem tudo que você come vai para o estômago. Mas é importante lembrar: o que nós consumimos tem a ver com os demônios ou com Deus. Tudo na nossa vida. Por isso é que a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nos adverte a andar numa vida de santidade. Santidade é manter a retidão com Deus. Deus é meu alvo. As pedras do caminho eu vou enfrentar, eu vou passar, eu vou em frente, porque Deus é meu alvo. Não tem desvio. O profeta já falou algumas vezes, os profetas anunciaram: não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Presta atenção, irmão. Nem para a direita e nem para a esquerda. Também não ande no centrão. Ande em Cristo. Não se corrompa com as coisas desse mundo. Neste capítulo 10, a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo começa a advertir os israelitas que se envolviam com imoralidades. Um pecado que também contaminava, já tinha contaminado o Israel de Deus lá na peregrinação do deserto. Ele adverte, está lá no livro de Números, a referência do versículo 7 e 8, Números 25, 6 e 7, quando ele adverte dizendo que num só dia, por causa de imoralidade, Deus consumiu 24.000 homens de Israel por causa de imoralidades. Do versículo 10, ele adverte de novo os coríntios com relação aos israelitas, dizendo que a murmuração que Deus enviou, a falta da murmuração, tanto contra os líderes, que Deus enviou uma praga
e num só dia morreram milhares de pessoas. De novo, está lá no livro de Números 16, 41 a 49. Então o apóstolo vai lembrando, chamando à memória a história do povo. No versículo 12 deste mesmo capítulo, então ele começa a falar aos coríntios dizendo: não se permitam cair no pecado da imoralidade, não desviem do alvo. Ninguém que peca pode permanecer impune diante de Deus. Misericórdia. E ele vai reprisar este ensino em Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8. No versículo 13, que é chegando aqui já no nosso texto, Paulo deu aos coríntios uma palavra de conforto. Deus prova os seus, Deus prova o seu povo com situações difíceis para purificá-los o coração. Deus prova o seu povo para dar a eles um coração firme, reto, destemido e seguro. A provação faz parte da caminhada, da purificação do nosso coração, da nossa alma, da nossa fé. Mas, quando Deus prova, Deus também dá o resgate. Deus não deixa o seu povo ser provado além das suas próprias forças. Antes, quando as forças parecem que não dão mais para suportar a provação, então Deus dá o escape, Deus supre, Deus levanta, Deus destaca o seu escolhido. E nós chegamos então aqui aos versículos 14 a 22, que vão nos lembrar aqui assim: de que mesa você participa? E esse é o nosso tema, quero discutir com os irmãos rapidamente hoje. De que mesa você participa? Primeiro, o apóstolo diz: fujam da idolatria. Mas pastor, o que é idolatria? Idolatria é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus. É pecado ver televisão, irmão? Não. É pecado ver as coisas das mídias sociais? É ou não é pecado? Não. Mas é pecado quando estas coisas ocupam o lugar da leitura da Bíblia? É pecado quando estas coisas ocupam o lugar da oração? É, sim, senhor. É pecado. Mas, pastor, eu quase não tenho tempo para orar. Essa semana, pastor, eu nem peguei na Bíblia, porque o dia foi tão corrido. Passa um caderninho assim e vê. Segunda-feira, quanto tempo eu gastei de leitura da Bíblia, quanto tempo eu passei na oração, quanto tempo eu lavei roupa, quanto tempo eu fiz comida, quanto tempo eu passei roupa, quanto tempo eu limpei casa, quanto tempo eu fiquei na empresa, quantas vezes eu ajudei na minha casa, nos cuidados da casa, quanto tempo eu gastei na TV, quanto tempo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e quanto tempo eu gastei de oração e leitura da Bíblia. Gente, tudo na vida é um programa. E o programa faz bem. Quando você programa todas as coisas, você sabe o que você quer fazer, o que você vai fazer, o que você ainda não fez, e você começa a completar as tarefas. Você vai no supermercado sem lista? Eu tenho um problema sério. Se eu for no supermercado sem lista, eu chego em casa e descubro que eu não comprei o que eu precisava. Sempre fica alguma coisa para trás. Por isso eu saio de casa para ir no mercado com o meu programa. E eu chego lá, está caro demais, o que eu faço? Substituo. Você tem uma lista de programa para você fazer durante o dia. Vai ocupar alguma coisa demorou demais, vai ocupar o lugar da leitura da Bíblia e da oração? Substitua.
corte um pedaço, jogue fora, mas não deixe de alimentar a sua alma, porque senão você vai se envolver na idolatria. Idolatria não é só dobrar os pés, dobrar os joelhos diante de uma imagem. Idolatria é dobrar os joelhos em qualquer outro lugar que não seja na presença de Deus, na comunhão com Deus. Coisa indispensável para o cristão é: fique longe o possível da idolatria. Por quê? Porque só existe um Deus. Só Ele é Senhor dos céus e da terra. Só Ele pode suprir as nossas necessidades. Só Ele é capaz de atender os nossos reclames. Só Ele tem poder no céu e na terra, e qualquer coisa diferente disso é pecado. A idolatria, segunda coisa, é que a idolatria degrada a humanidade. A idolatria prejudica o homem desde o livro do Gênesis. Lá em Gênesis, até Gênesis, no capítulo 3, versículo 12, o homem tem tudo. Ele fala com Deus, ele come o melhor da terra, ele tem água limpa, sem nenhuma contaminação, ele tem de tudo. A idolatria entra no coração e ela degrada. E hoje tem câncer, tem AIDS, tem pneumonias, tem Covid, tem uma outra porção de coisas, de doenças. Tem aquela que não deixa você satisfazer o seu coração com um docinho. Nossa, como é bom comer um docinho. Quem não pode, então, fica apaixonado para comer um docinho, que nem eu. Uma fritura, nossa. Mas sabe por que isso? Porque tem o primeiro pecado. E sabe por que isso? Porque eu aprendi com aquele pecado, e eu, quando vejo, não consigo me controlar, eu quero mais. Então é preciso controlar. Tudo que passa do limite constitui pecado. Cultuar imagem adoece a alma. Fomos feitos para nos prostrar diante de uma única pessoa. Fomos criados para ter um único Senhor sobre nossas vidas. A idolatria é um pecado que diminui o homem, coloca o homem debaixo de coisas que não precisa, coloca o homem humilhado debaixo de situações que ele não precisa. A idolatria abre as portas do pecado, diz o apóstolo Paulo aqui. Porque quando a pessoa come das coisas que são sacrificadas ao ídolo, ele diz, não é verdade. E aqui ele usa uma figura linda que eu quero que você marque. O povo de Israel, sempre que se reunia, fazia sacrifícios a Deus. Pastor, para onde ia aquele churrasco todo que era queimado no altar, aquele cheiro agradável de carne, como é que ficava aquilo? O povo de Israel comia carne. Tinha pedaços que eram para ser consumidos no altar e tinham pedaços que eram para ser feito churrascão para o povo. E o povo comia do altar e se alimentava do altar. Aí o apóstolo Paulo lembra os cristãos lá daqueles dias que eram grande parte judeus, para dizer, não é verdade que aqueles que comem do altar se tornam partes do altar? Então vocês não podem comer do altar de Deus e do altar dos demônios, porque você pensa que a coisa sacrificada lá no altar é sacrificada a Cosme e Damião? Não, eles estão no céu gozando da graça de Deus, mas o diabo e seus demônios introduzem isso no coração dos homens, e os homens sacrificam a esses altares, pensando que estão sacrificando a alguém importante, quando na verdade estão sacrificando a demônios. A sua mente foi cauterizada. O demônio cauteriza a mente daquele que está contaminado pelo pecado, que é seguidor do pecado, e eles fazem sacrifícios aos demônios, pensando que estão fazendo sacrifícios a Maria, a Paulo, a Pedro, a João, a Cosme, a Damião, mas na verdade, diz o apóstolo Paulo, que eles estão sacrificando a... Cuidado, irmão.
A idolatria, diz o apóstolo Paulo, abre portas para os demônios entrarem na sua casa, no seu negócio, na sua vida. Segunda coisa, de que mesa que você senta, cear é manter comunhão. Comer o que é oferecido no altar, tomar parte com espíritos a quem foram consagradas aquelas comidas, diz o apóstolo, chama atenção para o fato de que assentar-se à mesa com alguém é estabelecer uma relação de alma. E esse é um costume muito antigo. No mundo antigo, você convidava para sentar na sua casa exatamente aqueles que te eram íntimos, com quem você mantém comunhão. Até se servia um prato para o peregrino, para o pedinte, para o necessitado, mas você não levava ele para a mesa, você servia da sua mesa lá no portão, do lado de fora da casa, para essa pessoa. Então o apóstolo nos adverte para lembrar que estamos assentados numa mesa que é pura, que é santa, que é perfeita, que é imaculada, e aí você olha para os evangelhos, Jesus senta-se à mesa com seus discípulos, e ao ministrar a ceia, ele acaba de consagrar os elementos da ceia, ele rasga o pão, dá aos discípulos e diz: isto é o meu corpo oferecido por amor de vós. Então, quando você come do pão, você diz: eu sou parte daquele pão, porque quem come do pão é parte daquele pão que está na mesa. E Jesus disse: este pão que vocês estão comendo, é como se fosse o meu corpo. Então agora, meus irmãos, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: e agora é assim, se alguém está em Cristo, e as coisas velhas? Eu só como da mesa do Senhor, eu não como de outra mesa. Eu não quero outra mesa, eu não preciso de outra mesa. Mas olha, estão oferecendo um negócio ali, e as pessoas se deixam seduzir. Não quero outra mesa, a minha mesa é a mesa do Senhor. Temos comunhão com Cristo quando comemos da mesa do Senhor. É um momento íntimo que todo salvo tem com o Senhor, é uma harmonia perfeita entre Cristo e o Senhor. E o nosso segundo tópico é esse: cear é manter comunhão. Mantenha comunhão com Cristo. Na primeira carta que a gente já estudou aqui, no capítulo 11, versículo 23 em diante, o apóstolo diz: examine-se a si mesmo, mas não deixe de comer do pão. O versículo é um só: examine-se, arrependa-se, coma do pão, beba do cálice. Porque o alimento da ceia tem algum valor, pastor? Não, mas quando eu participo dos elementos da ceia, eu estou dizendo: eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados, eu recebi a Cristo, eu faço parte desta mesa, eu faço parte desse corpo. E aqui o apóstolo vai frisar no texto que nós lemos: nós somos um só pão. Não é um só pão não, tá, gente? Nós somos um só pão. Anunciamos que Cristo morreu pelos nossos pecados quando comemos da mesa do Senhor. Declaramos às outras pessoas que nos assistem, que nos veem, que vêm para a igreja conosco, que visitam a igreja, nós declaramos para elas: nós cremos que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou pelos meus pecados. Em terceiro ponto, eu quero lembrar para você que há um perigo sério participar da mesa errada. Se participar da mesa traz muitos benefícios, que prejuízos advirão se participarmos da mesa errada? Se participarmos da mesa do Senhor, traz benefícios incalculáveis, e aqui eu quero destacar alguns. Primeiro, eu era perdido e fui achado. Eu era pecador, eu sou um salvo.
Eu era herdeiro da morte e recebi a vida eterna. Em quarto lugar, eu estava destinado a ir para o inferno, mas fui resgatado para morar no céu. Em quinto lugar, eu era um desgraçado e achava que andava de acordo com os meus próprios interesses, e eu vivia do meu jeito, e eu achava que o meu jeito era o melhor e o único possível. E o Senhor colocou dentro de mim um espírito que me guia para viver em santidade, em graça e em paz ainda hoje. Aleluia! Meu irmão querido, cuidado com participar da mesa errada. O que acontecerá se nos associarmos à idolatria? Estaremos dizendo que o sacrifício de Cristo foi nada. Estaremos comunicando às pessoas que tanto faz. Mas sentar na mesa, fazer oferendas ou receber oferendas de entidades, é abrir uma porta no coração e na alma para situações perigosas. Muitas pessoas estão sofrendo porque em algum momento não atentaram para o fato de que Deus não se mistura. O profeta anunciou isso de maneira determinante quando ele diz assim: Deus não divide a sua glória, a sua honra com ninguém, nem com seres desse mundo ou com seres de qualquer outro mundo. É ter comunhão com os ímpios. E aí você abre o livro de Salmos, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Então foge, irmão. Não tem jeito, você sabe que a conversa vai ficar difícil, foge, sai dessa presença, vai para outro lugar, vai conversar com outras pessoas, procure comunhão com os santos. O presbítero Eli, de vez em quando, é caçado aqui, o pastor procura para dizer: presbítero, como é que está? E aí, como é que está? Porque às vezes eu estou numa conversa que não está muito legal, eu ligo para conversar. E vou conversar sobre a igreja, vou conversar sobre Deus, vou conversar sobre coisa boa. Precisamos manter o nosso foco. A igreja é pura, a igreja é santa, a igreja tem problema? Não. A igreja é de Cristo, é santa, comprada pelo sangue de Cristo. Quem tem problema são os crentes. A igreja não tem problema. O CNPJ pode ter problema, coisa desse mundo. Os crentes podem, mas a igreja é santa em todo o tempo. Cristo morreu para salvar a igreja que é dele. E essa igreja não pode se contaminar com nada, ela não pode, porque o Espírito Santo guarda a igreja. Não é que ela não deve e ela não pode ser contaminada, porque as coisas de fora Deus a protege. Quando uma comunidade cristã está sendo contaminada pelo pecado, ela está dissociando dos preceitos da Escritura Sagrada. E aí corremos o risco de falar as coisas que não estão na Escritura. Mas o apóstolo nos adverte para dizer que participar da mesa errada é negar que cremos. Se passamos uma mensagem quando participamos da mesa do Senhor e participarmos de uma outra mesa errada, o Senhor castiga e disciplina aqueles a quem Ele ama. Concluindo, Deus quer que você hoje faça uma escolha. Não é possível participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, nem permitir que os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos participem da mesa dos demônios. Ou somos mais fortes que o Senhor? Podemos provocar zelos no Deus eterno? O mandamento diz que o Senhor é Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira
e a quarta geração. Você pode provocar zelo, você pode provocar a Deus? Você não ama seus filhos? Seus netos? Eu nem sei se verei meus bisnetos, ou se haverão bisnetos, porque eu quero que Jesus venha logo. Mas eu quero que eles sejam santos do Senhor. Eu quero que eles sejam alcançados pela mesma graça que eu fui. Eu quero que eles vivam na mesma alegria que eu posso ter. Eu quero que eles desfrutem das bênçãos que eu tenho hoje e das bênçãos que virão quando eu puder entrar no céu. Então não provoque zelo no Senhor. Rendamo-nos totalmente a Cristo. Demo-nos a Ele de todo o nosso coração. Eu convido você a chegar à mesa e a celebrar com alegria a comunhão dos remidos do Senhor. Vamos, pois, aproximando-nos da mesa, alegrar-nos com o nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós.